Fala aí, pessoal, nós estamos aí juntos novamente, tá? Estamos juntos aí, tá? Para fazer esse bate-papo aí sobre dicas com o professor Marcelo, tá? Nós estamos na 7ª dica, tá? Lembra disso aí. Então, se você não sabe as outras, né? Não viu os outros vídeos, dá uma olhada lá no canal, né? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, fala aí alguma coisa para a gente contribuir, tá beleza? Fica com Deus aí, vamos começar. Então, nós temos aí, ó, seguinte situação, nós estamos na dica 7, são os descritores, né? 7, lembrando que esses descritores aí são as entrelinhas entre habilidades e competências, mas no âmbito fundamental, para você entender que o assunto que mais vai cair no teu vestibular são assuntos fundamentais, tá? Seguidos de outros 5 do ensino médio aí, de outros 5 do ensino médio, sendo que não se deixa de usar a matemática fundamental, beleza? Então, o descritor 7 diz o seguinte, ó, reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e medidas que se modificam ou não se alteram. Lembra que homotética, você tem que lembrar dessas situações, tá? Porque o vestibular gosta muito de palavras difíceis, tá? Homotética seria, homo seria semelhantes, similares no caso, né? E tética seria as posições, então são posições semelhantes, tá? E ele preserva os ângulos e no caso as razões são semelhantes, tá? Ele preserva os ângulos, ou seja, altera os lados, mas não altera os ângulos. E a questão das razões entre figuras, né, comparar figura com outra, as razões são iguais, né? Aí ele diz o seguinte para ti, ó. A professora desenhou um triângulo como no quadro abaixo. Em seguida, fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Aí alguns alunos responderam. Fernando disse: os lados terão 3 centímetros a mais cada um. Deixa eu tirar aqui a fotinha aqui do lado, tá, beleza. E já os ângulos serão os mesmos, beleza. Aí a Gisele já disse assim, ó, os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3, beleza. Aí a Marina disse, a medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. O Roberto disse, a medida da base será a mesma. Os outros lados eu multiplico por 3 e mantendo a medida dos ângulos. Então repara, se eu mudar os lados, eu preciso para poder ter essas imagens semelhantes, né? Eu preciso alterar os três lados. Então o Roberto está fora a parte, não existe esse negócio de fixar aí. Então se eu vou aumentar os 3, repara que esse triângulo aí, ó, é um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais. Então se ele tem 2 lados iguais, os 2 ângulos da base também são iguais, tá? É uma das condições do triângulo aí, isósceles, beleza? Então nós temos aí, ó, provavelmente a mais correta que nós temos aí seria a Marina, né? A Marina, ela diz assim, ó, a medida dos lados eu multiplico por 3, ou seja, o 8, o 8 e o 5 vão ser multiplicados por 3, ficaria 24, 24 e 15, mas as medidas dos ângulos não vai se alterar, tá? Lembra que nós estamos falando de transformações homotéticas, são similares e não alteram os ângulos, tá? Aí nós temos aí, ó, segunda questão. Lembrando sempre que, ó, essas questõezinhas que com nomes difíceis, a gente vai ter que superar isso, tá? São coisas aí que vai acontecer nos vestibulares. Por isso que eu trouxe algumas questões que, por mais simples que sejam, se a gente não souber isso aí, o que é esse método homotética, né, que seria similares, né, e as razões elas não se alteram, então é uma questão que fala sobre isso. Ele diz assim, ó, a figura ABC, ou seja, essa daqui, ó, menor, ela foi reduzida a partir de quem? Dessa maior aqui, ou seja, dessa maior apareceu uma menor aqui, utilizando o método homotétia, ou seja, não altera os ângulos e as razões são semelhantes, tá?
A razão de semelhança é, então agora ele está perguntando para ti, qual é a razão que fez com que ele diminuísse? Ou seja, de 3 passou a ser 2, de 6 passou a ser 4, de 3 passou a ser 2 e de 4,5 passou a ser 3. Basta você pegar esses valores e dividir um pelo outro, que nada mais é do que a razão. A razão é isso, é a divisão entre duas grandezas. Então, ó, se você pegar o 3 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 1,5. Se você pegar o 3 aqui do lado e dividir por 2, também vai dar 1,5. Se você pegar o 6 e dividir por 4, 1,5. Se você pegar o 4,5 e dividir por 3, 1,5. Então a razão de semelhança entre eles seria a letra C, 1,5. Tudo bem? Beleza. Olha, lembrando, qualquer dúvida, fala pra gente aí nos comentários, né? E aciona para que a gente possa tirar essa tua dúvida, beleza? Na terceira questão ele diz assim, ó. Vou baixar aqui mais uma vez. Opa, beleza. Puxar bem aqui, deixa o caboclo aí no canto, tá? Ele diz assim, ó. Observe os triângulos 1 e 2 apresentados abaixo. Aí você tem, ó, dois trianguinhos aqui, ó. Um trianguinho e um triangão, beleza? Aí o triângulo 1, ele tem 6 metros quadrados de área. Esse triângulo aqui tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo 2? Então, primeiro, vamos perceber, ó, que houve um aumento dos lados desse triângulo. Repara que o 3 aumentou para 6, beleza? O 3 aumentou para 6. Significa dizer que o meu número que eu precisei multiplicar o 3 foi o 2, para que aumentasse, tá? Esse é o número de proporcionalidade. Também homotétia, tá? Não altera é semelhante às razões aí que a gente está trabalhando. Então o 3 aumentou para 6, significa dizer que ele multiplicou por 2. Significa dizer também que embaixo vai aumentar. Ou seja, embaixo eu teria um número que também seria multiplicado por 2. Vai multiplicar por 2, beleza? Como é que se calcula a área do triângulo? A área do triângulo a gente vai calcular da seguinte maneira, tá? Lembrando também, ó, que nós estamos procurando a área, lembrando que a área do primeiro é 6. A área do primeiro é 6. Então, como seria o cálculo da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Lembra disso aí? Então, significa dizer que ele pegou o 3 e multiplicou aqui embaixo e dividiu por 2. E deu quanto? Deu 6. Então, aqui embaixo só pode ser o número 4. Por quê? 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Tá? Se nós nos confundirmos em relação a isso, não lembrarmos que a área do triângulo é assim, ó, achar que é só base vezes altura, você vai ficar com um 2 aí, ó. Pode ser que dê igual ou não, né? Não fiz esse cálculo aí, mas pode ser que dê diferente, tá? Mas lembra que é base vezes altura dividido por 2. Então significa dizer que se eu multiplicar o 4 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 8. Então, a área do triângulo 2 seria 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2 dá 24. Tudo bem? Tá aí, ó. Essas são os valores. Questão simples, mas ela requer um pouco de cuidado. Matemática básica. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, a gente fica por aqui mesmo, tá? Só você ver aí as situações que você possa estar fazendo em relação para se cuidar, se prevenir, cuidar da sua saúde, que daqui a pouco tudo isso passa, a gente vai poder cair o pé na estrada aí para poder viajar, rever quem a gente queria e voltar para a escola, tá? Nunca foi tão bom ir para a escola, né? Então, obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu!